Vamos então para a segunda parte de nossa aula. O segundo ponto, então, é dicção. Dicção é a arte de dizer, né? Se a gente for colocar um fundamento aqui, o que é dicção, né? Então, dicção é a arte de dizer. Então, dicção é a forma como você fala ou canta, se as pessoas entendem ou não o que você fala ou o que você canta. Então, ter uma boa dicção é fazer com que o ouvinte entenda exatamente o que você está falando ou cantando. Então, nesse momento de dicção, nesse ponto, a gente trabalha uma série de coisas. Primeiro, porque a dicção ela tem muito a ver com o nosso idioma, o nosso alfabeto, né? Então, ele vai ser dividido entre vogais e consoantes. E aí tem para cada consoante existe uma terminologia e as vogais também, cada uma tem sua função. É importante dizer que na voz falada, aquela voz que a gente usa só para falar, para pregar, ou para dar uma palestra, ou aqui como eu estou com vocês, para dar uma aula, é sempre mais importante, o que se mais usa é a consoante. Então, as consoantes, elas têm por função principal cortar e delimitar o campo das vogais. Então, quanto mais inteligível for as consoantes, mais as pessoas vão entender o que você fala. Ou o que você... fala, por enquanto fala, né? Então, se eu falo com muita vogal e pouca consoante, vai ser mais difícil as pessoas entenderem o que eu estou falando. Mas se eu me expresso bem com as consoantes, a tendência das pessoas entenderem bem o que eu estou falando é muito grande. Então, nós temos consoantes, por exemplo, labiais, né? São as consoantes, por exemplo, P, B, M. Então, são consoantes que são produzidas a partir dos lábios. E, às vezes, na hora de cantar, a gente não trabalha muito isso e as palavras são cantadas ou faladas de qualquer forma. Por exemplo, é diferente falar uma consoante dentolingual, como N. N, N é dento lingual, língua e dente. Para M, que é labial, M. Então, por exemplo, a palavra amém. A palavra amém, ela deve terminar com M, M. Então, quando a gente canta ou fala a palavra amém, a gente tem que fechar a boca. Mas tem muita gente que fala o amém com N. Amém, amém. Então, isso na hora do canto é muito prejudicial. A dicção ela não fica perfeita. Nós estamos falando aqui de excelência, né? Ah, mas é um negócio tão simplesinho, quase ninguém vai perceber, é um detalhe. Mas os detalhes é que são o profissional, né? O profissionalismo está nos detalhes, né? Então, existem as consoantes dentolinguais, né? N, T, né? E por aí vai. Tem as consoantes guturais, que é o G, gato, né? As consoantes, os vários tipos de R que nós temos, né? O R rolado, porta, o suspirado, o por, né? O R, né? O para, esse rolado, né? Para casa, para. Então é diferente de porta. É diferente de alguns que no interior de São Paulo, por exemplo, falam porta, né? Ou no inglês que pede esse tipo de fonema. Então, temos R's diferentes. Tem o R que é falado, que é só suspirado. Eu posso falar porta, só suspirado, porta. Tem gente que fala assim. Então, a dicção ela vai trabalhar esse tipo de coisa. Vai trabalhar também com as vogais, porque a grande diferença entre a voz cantada e a voz falada, nessa questão de dicção, estão nas vogais. Então, como eu disse antes, a voz falada, ela tem como primordial as consoantes. Então, são as consoantes que delimitam o plano
daquilo que você é entendido, né? Então, a delimitação do entendimento vai a partir das consoantes. E agora, no canto é diferente. No canto, mais que 90% são vogais. Então, quando a gente canta Aleluia, quanto, quanto de percentual eu usei nas consoantes e qual o percentual para as vogais? A vogal foi muito maior, né? Então, quando a gente fala Ale, quanto foi de L? Né? Então, de um modo geral, as vogais são muito mais expressivas no canto e por isso nós temos de trabalhá-las com mais afinco, com mais critério, tem que ser mais criterioso para trabalhar as vogais. E elas são 8. Nós temos o A, E, I, O, U e A. São essas 8 vogais que são trabalhadas no canto e com o passar do tempo no curso, nós vamos trabalhá-las uma a uma para que a gente não cante a vogal de forma errada, né? Onde não pode ser e, não pode ser a, né? Agora, quando for a, tem que ser a. Então, e eu vou explicar para vocês quais as palavras que a gente usa com essas vogais. Outra coisa importante para se falar no campo da dicção são os encontros consonantais, os ditongos, essas coisas que a gente tem que ter cuidado para falar. Por exemplo, quando a gente fala assim, por exemplo, a palavra além, além do rio azul, lém. Então, toda palavra terminada em M tem que ter um certo cuidado para cantar, principalmente quando a vogal for aberta. Porque senão, se a gente coloca muita força no e aí fica além, isso não é um encontro bacana para se cantar, né? Então a gente tem que trabalhar de forma correta como se produz um som. E aí são muitas palavras, né? Além, a quem, também, e todas as palavras terminadas em EM e outras mais vão precisar de um certo cuidado para serem pronunciadas. E tudo isso, então, nós vamos trabalhar no nosso curso. Então, dicção fica por aqui. A gente continua já com a matéria dinâmica. No primeiro vídeo, nós falamos sobre respiração. Agora, nesse, estamos falando sobre dicção. E no terceiro vídeo, nós falaremos sobre dinâmica. Até lá!